Olá, bem-vindos a este canal. É um canal que fala sobre espiritualidade, especificamente sobre as minhas experiências espirituais, experiências do despertar. Esse vídeo eu coloquei como tema o chamado, que eu vou explicar para vocês um pouquinho o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo, e com a intenção de poder ajudar mais pessoas, com a intenção de poder compartilhar experiências. Porque eu acho que é tão difícil a gente conversar sobre esse assunto, sobre espiritualidade. Muitas pessoas não entendem o que a gente fala que a gente é meio maluca. Então aqui é um espaço onde eu posso contar minhas experiências, onde pessoas que têm a mesma frequência que a minha vão realmente se interessar, podem fazer perguntas, a gente pode conversar sobre vários assuntos relacionados à espiritualidade. Então, eu vou começar nesse vídeo falando sobre o chamado, um chamado que eu tive há muitos anos atrás, que eu nem sei o porquê, por isso que eu dou o nome de O Chamado e dei o nome do canal de O Chamado, porque quando eu fazia faculdade em Campinas, eu do nada comecei a ter uma vontade de meditar. Eu nunca soube nada sobre meditação, eu nunca me interessei sobre meditação, eu nunca sabia como meditar, né? E do nada eu comecei a ter uma vontade, uma necessidade de sentar e meditar. E eu não sei, sempre foi muito fácil para mim eu me desligar. Então, a partir do momento que eu comecei a sentar e comecei a meditar, eu comecei a ter várias experiências. E o mais interessante é que todas essas experiências, eu escrevia minhas experiências de meditação, depois eu acabava tendo comprovações, acabava sabendo sobre algo, aprendendo sobre algo. Aí eu comecei a me interessar realmente por meditação, comecei a ler livro de Osho, e tudo remeteu, assim, às coisas do Oriente. Então, assim, na decoração da minha casa, eu comecei a ter Ganesha, muitos incensos. Então, tudo relacionado à meditação, ao budismo. Depois, futuramente, aí eu fui estudar um pouco do budismo. Na verdade, eu já passei por várias religiões, formações católica, depois o bandista, aí... eu acho que todo mundo que passa por esse processo de despertar já teve grandes experiências, né? Já teve várias experiências de religiões, já passou. E na verdade é uma busca interior. E às vezes a gente nem sabe o porquê. Então esse O Chamado foi isso. Quando eu vi, eu comecei a praticar meditação, nunca ninguém me falou nada, nunca ninguém me ensinou. E depois de um tempo que eu realmente comecei a praticar com alguém, que eu em grupos que praticavam meditação, é como se eu já soubesse de tudo. Então, eu não sei se isso já aconteceu com você, de você sentir esse chamado, sentir uma necessidade de fazer algo que talvez você nunca fez e que você deixa fluir, você deixa acontecer. E nessa época que eu praticava muita meditação, nossa, eu tive experiências assim maravilhosas. No próximo vídeo eu vou falar sobre as experiências que eu tive. E eu mudei como pessoa. Pra você ter uma ideia, eu não precisava me alimentar muito, eu era magra, não tinha tanta fome. As pessoas falavam, o que, você vive de luz? O meu apelido era Plenitude, porque eu vivia sorrindo, o mundo podia estar desabando, as coisas podiam estar, assim, transtornado, que eu estava lá, zen, plena, né? O budismo zen. Então, eu queria começar esse canal falando disso, o chamado, que eu tive esse chamado foi em 2006, 2007, quando eu morava sozinha em Campinas, fazia faculdade de psicologia lá, e aí eu tive esse chamado. E aí, desde então, cada hora, tô num lugar, então aqui eu vou compartilhar todas as experiências que eu tive, experiências com Theta Healing, experiências com barra de Access, experiências com outras ferramentas, uma troca mesmo de conhecimento e de experiências. Então, o chamado para mim foi isso, algo que veio de dentro, que eu nem sei o porquê, comecei a praticar meditação, isso foi durante 3, 4 anos da minha vida, e aí no próximo vídeo eu vou falar das experiências específicas que eu tive, coisas que aconteceram comigo. Então, é isso, a princípio, a minha experiência com a meditação foi essa. Eu não sei com você, se você foi sozinha, se você tem um grupo, se você tem dificuldade. Eu não tive dificuldade de meditar, eu simplesmente sentava, e sempre fui uma pessoa agitada, nunca imaginei que pudesse meditar. E quando eu vi, eu estava lá realmente fazendo as meditações.